A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que estão assistindo esse vídeo. Irmãos, é uma oportunidade, agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar com os irmãos nesses dias que estamos todos tão reclusos, né? De uma maneira imposta, estamos limitados aí aos nossos lares, mesmo quem tem que trabalhar com todos os cuidados necessários e infelizmente nós não estamos podendo estar juntos no templo, nos lares, nos cultos de quinta, nas reuniões de oração. Acredito que esses vídeos, assim como os cultos online, são um refrigério para a nossa alma, né? Momento de comunhão e um momento de reflexão. Eu quero, irmãos, compartilhar a palavra do Senhor, uma porção da palavra do Senhor, e espero aqui me fazer bem entendido pelos irmãos. Antes, gostaria de convidar você para orar, né? Convidar para orar e agradecer ao nosso Deus e pedir que Ele me dê direção nesta hora e dê entendimento aos irmãos da palavra dEle. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, te agradecemos pelo dia de amanhã e te agradecemos pelo dia de ontem e te pedimos pelo dia de amanhã. Pai querido e Pai santo, louvado e agradecido seja o teu nome. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos e nesse momento, Pai, dá-nos, ó Pai, ensinamento mediante a leitura da tua palavra. Ah, Senhor, que esta palavra que vamos ler agora sirva de alimento para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ler, estudar, falar sobre o texto que fica lá no Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 14, quando Jesus, acredito ser bem propício, quando Jesus conforta os discípulos. Já tem 2 anos que num culto, acredito que de terça-feira mesmo, falei sobre esse texto e olha, eu não lembro exatamente o momento do nosso país, mas eu citei aqui nos rabiscos e tudo mais, mas com certeza vivemos um momento difícil, né? Um momento de instabilidade política, mas na realidade o foco aqui era na tensão, violência e tudo mais, e acredito ser muito propício nós recebermos consolo de Jesus, porque Jesus está confortando os discípulos dele, os 12, e nós hoje somos, amém? Os discípulos de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos que para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Muitos ensinamentos, né, irmãos? Muitos ensinamentos nesse texto. Com certeza, você que já está trilhando esse caminho do Evangelho há muitos anos, até mesmo as pessoas que não estão há tantos anos, tenho certeza que já ouviram esse texto, já ouviram essa história, quando Jesus, talvez não com esse subtítulo que eu iniciei, Jesus conforta os discípulos, mas quando Jesus fala lá no versículo 3, que quando eu for e vos preparar lugar, e no versículo 2, principalmente, mais conhecido, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? Mas eu quero ficar com esse foco, irmãos. Jesus conforta os discípulos. E a frase, uma frase própria, depois de ler esses versículos, que fica registrado, ficou lá em 2018 e fica novamente aqui em mim. A nossa vida, irmãos, ela não pode se limitar à expectativa do nosso tempo. A nossa vida não pode se limitar à expectativa do nosso tempo. Realmente, nós temos que viver o dia presente, mas o Evangelho não veio para falar do dia 10 de janeiro de 2020, 20 de outubro de 2020, ele veio falar da eternidade. Ele veio falar de alguém que está fora do tempo. Nosso Deus não está no tempo, não se submete ao tempo humano, ele está fora do tempo. E, irmãos, uma pequena, além dessa frase, uma pequena introdução, né, fazendo uma contextualização com o tempo que vivemos, acho propício isso. Nós vivemos um tempo de enorme carnificina, nós vivemos um tempo de disputas entre nações, o poderio financeiro, bélico, disputando suprimentos médicos. Naquela época, em 2018, eu tinha acabado de ler a notícia sobre a quantidade de assassinatos, né? Nós estamos falando agora de uma pandemia que tem uma velocidade absurda. Já tivemos no mundo muitas, mas no mundo globalizado, ou seja, onde nós ficamos sabendo tudo o que acontece em qualquer parte do mundo, principalmente por causa do advento da internet, essa pandemia ela tem uma característica diferente das outras, é a velocidade com que as pessoas se contagiam. É muito rápido, é muito rápido. E nós vivemos tempos recentes, não vou falar de hoje, de amanhã, de os últimos dias, mas está na nossa memória tão fresco esses tempos de assassinatos, de barbárie, de atentados, de guerra, corrupção. E na época eu estava mencionando, hoje não é manchete de jornal, mas continua, irmãos. Temos guerras no mundo acontecendo, guerra na Síria, nós temos uma guerra civil não institucionalizada no nosso país devido à quantidade absurda de pessoas que são assassinadas porque resistem a roubo de carro, roubo de casa, porque fazem alguns gestos ameaçando entregar uma carteira e levam um tiro. Pessoas por disputas pessoais, são mortes passionais. Nós temos um vizinho aqui que vive num caos há anos, que é a Venezuela, pessoas vivendo em extrema pobreza. Imagina, irmãos, eles já estão sofrendo sem a pandemia, imagina como estamos sofrendo agora. Tudo parece ser normal para nós, né? Tudo parece ser normal. Irmãos,
como ter forças diante de um momento desse. Como ter forças diante de um momento desse, de tantas notícias ruins, de tanta maldade humana. Irmãos, esse texto, não só esse texto, mas toda a palavra do Senhor, ele nos traz uma palavra tão maravilhosa, que é a palavra esperança. Que é a palavra esperança. E a esperança, quando alguém fala sobre esperança, eu lembro automaticamente de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, irmãos. Lá em Filipenses 1, o 20 e o 21, eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui para os irmãos em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Cristo é a nossa esperança. A nossa vida, eu vou repetir, irmãos, mas não vou me cansar de dizer isso, tá? Espero que não soe repetitivo para vocês, mas que soe como como soa para mim, como um conforto, como uma meta. Nossa vida não pode se limitar à expectativa do nosso tempo. Senão, o que fazemos? Senão, o que fazemos servindo ao Evangelho? Se estamos preocupados somente com hoje, se estamos preocupados somente com essa década, se estamos preocupados somente com essa pandemia, se estamos preocupados somente com a nossa situação financeira, se estamos preocupados apenas se vamos ter, se vamos ter uma graduação, 2 graduações, uma pós, um MBA, um doutorado, um PhD, se a nossa preocupação é ter uma casa muito boa, é ter um carro novo, 2 carros, ter uma roupa, se a nossa preocupação é ser bem avaliado pelas outras pessoas, irmãos, tudo isso perde a importância, né? Quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós nos voltamos para Cristo. A nossa vida, irmãos, ela tem que se encher de esperança. Jesus Cristo tem que ele nos enche de esperança. Não pode ser, nós temos que viver cheios de esperança, E olha que está falando alguém aqui que já sentiu tristeza e angústia muitas vezes, talvez seja uma pessoa inexperiente perto das dores que alguém que você que está me ouvindo já sentiu, angústia que você já sentiu, mas eu tenho certeza, eu posso não entender a sua dor, mas eu tenho certeza que Jesus, que a esperança que Ele pode nos trazer é muito maior que essa angústia e que essa dor. Nosso alvo não pode se limitar a bens materiais, a conforto, a viagens, que agora você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não pode viajar, né? Nosso alvo não pode se limitar a isso. Nosso alvo, irmãos, é a salvação. Nosso alvo é Cristo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os dias maus são certos, entre parênteses, né? Não que eles são certos no sentido de serem bons, mas eles são certos porque é certeza que teremos dias maus. É certo que teremos dias maus. Em um mundo de tanta maldade, os dias maus são tão numerosos, são mesmo, né, irmãos? Que nos esquecemos dos dias bons e principalmente do vindouro. E é isso que eu estou falando, de um tempo que vai vir. Um tempo que pode estar muito próximo no tempo humano, estar muito próximo no tempo de Deus, mas não importa. Devemos viver como se esse tempo estivesse palpável, muito próximo.
Os dias maus não podem determinar quem nós somos. Isso é muito importante, viu, irmãos? Não devemos ser pessoas amargas, azedas, por causa dos dias maus. Lembra-se quando você ouviu, conheceu a palavra do Senhor, ou você que nasceu num lar evangélico, na juventude, na adolescência, quando você teve aquele primeiro amor. Você lembra dessa época? Ah, quem dera fôssemos moldados por esse sentimento e não pelos dias maus. Não pelos dias maus, não pelo estresse do dia a dia, pelas disputas pessoais que temos em todos os lugares. Isso não pode determinar quem nós somos, irmãos. Porque os problemas nós sempre teremos. Sempre teremos. Na época de Cristo, os discípulos estavam preocupados com Jesus, resolvendo os problemas sociais da época. Era isso que eles queriam. Os discípulos queriam um Messias para resolver os problemas sociais da época. Eles queriam um Messias para libertá-los do poderio do Império Romano. E o reino de Deus é algo muito maior. O Império Romano, que foi o império com maior duração, que se tem conhecimento, um poder absurdo, um poder intelectual, porque dominava de uma forma absurda as nações. E esse Império Romano, depois de muitos séculos, ele foi destruído. E de uma forma até irônica, irmãos, um povo que não tinha leitura, os bárbaros destruíram Roma, um povo, talvez o povo mais letrado da história. Eles tinham mais de 300 bibliotecas em Roma e foram destruídos por um povo de guerra, mas um povo que era totalmente o oposto deles. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que os discípulos, assim como nós, irmãos, muitas vezes estamos preocupados só com o dia de hoje. Estamos limitando Deus, estamos limitando Jesus a ser aquele que pode resolver algo que na hora parece ser tão grande, mas depois que passa parece ser um probleminha tão pequenininho, perto do que Ele pode fazer por nós, que é salvação, que é vida eterna. O mais importante, irmãos, eu sei que na hora que... Quantas vezes eu clamei ao Senhor por cura, quantas vezes eu clamei ao Senhor por livramento. Ah, mas isso é tão pouco perto do que o Senhor pode fazer por nós. Salvação, 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 esperança. Jesus Cristo é esperança. Assim como os discípulos consideravam, nós também consideramos que estamos vivendo em meio ao caos. Mas o nosso Deus, Ele não está preso no tempo. Nós servimos um Deus que não está preso no tempo, irmãos. Ele não cabe dentro do tempo. Foi Ele que criou o tempo. Cristo não morreu para apenas resolver nossa vida presente. Cristo se entregou para mudar nossa eternidade. Aleluias! Lá no versículo 2 do texto que lemos do Evangelho de João, ele fala que lá na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, aleluias! Cristo se entregou para mudar nossa eternidade. Eternidade, irmãos. O dia de hoje não é maior que a eternidade. Não. Essa crise que nós estamos vivendo, essa crise, essa pandemia, essa limitação, não podemos ir na igreja, infelizmente, pessoas sofrendo. Quantos de nós perdemos renda, emprego, queridos morreram? Irmãos, isso não é maior que a eternidade. Eu sei que dói. Eu não estou diminuindo o valor das vidas, mas quando Jesus morreu foi por essas vidas também. Quantos desses irmãos, com certeza irmãos nossos já morreram, irmãos em Cristo já morreram e vão morrer. Nós não sabemos, temos uma limitação tão grande, não sabemos o nosso dia de amanhã, não sabemos se hoje terminaremos o dia. Ah, irmãos, mas como o apóstolo Paulo disse lá para os Filipenses,
no capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É fácil ler, né? Ah, irmãos, mas coloca-se na presença do Senhor nesta hora. Coloca-se na presença do Senhor nesta hora. Lembra-se daquele primeiro amor que você teve? E lê esse versículo, enche o peito e lê esse versículo com aquele sentimento que você já teve um dia. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Jesus é essa esperança. Jesus é essa esperança. Enfim, irmãos, o objetivo aqui é ser algo dinâmico, algo rápido, né? Algo que possa acrescentar aos irmãos e não se tornar algo pesado. Jesus nos conforta todos os dias, todos os dias. Jesus nos dá esperança todos os dias. Jesus e não outras coisas. Jesus e não uma vacina, um remédio, e não uma casa muito boa, um carro blindado, e não Jesus nos dá esperança todos os dias. E não essas outras coisas, irmãos. E não essas outras coisas. Ele nos liberta do mal e nos liberta de nós mesmos. Porque tantas vezes somos egoístas, né? Estamos preocupados somente com a nossa situação. Sendo que o mundo está em colapso, o caos reinando, e quantas vezes estamos preocupados somente com os nossos problemas. Fiquemos, irmãos, com a esperança viva que é Cristo. Vamos orar brevemente para encerrar esse momento. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, nós te agradecemos, porque o Senhor é a esperança viva, o Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, venceu a morte, ressuscitou e vivo está. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Porque nós servimos a um Deus que não está preso ao tempo. Senhor, derrama essa esperança sobre nós, ó Pai. Vivifica seu povo, meu Deus. Oh, Senhor, fala conosco a cada dia. Renova as nossas forças e as nossas esperanças. Abençoa a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Eu não me identifiquei no começo, irmãos. Eu sei que a maioria que estiver vendo esse vídeo me conhece, mas eu me chamo Wellington Antunes Moreira, sou presbítero da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Cipava. Um abraço e um beijo a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.